Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Bom dia, meus irmãos e minhas irmãs. Meu nome é Luiz, moro aqui na cidade de Moreno. Faço parte do grupo Pentecoste, da Igreja São Sebastião. Sou coordenador de pregação. Hoje vamos falar, no Salmo 53, esse salmo que vem falando o inocente perseguido. O inocente perseguido. Então, o que é uma pessoa inocente perseguido? É uma pessoa que nunca fez mal a ninguém e ela está sendo perseguido. Como assim, irmão Luiz? Perseguido pela inveja, pelo ciúme, pela ganância, né? Tem pessoa que só assim, olha para outra pessoa e já fica falando mal. Nem com essa pessoa já tá, eu não fui com a cara da pessoa. Eu não fui com fulano. Aquela pessoa nunca fez mal a ele já está dizendo que não vai com a cara daquela pessoa. Isso não é coisa boa, isso não vem de Deus, né? Então, vamos meditar as palavras do Senhor para a gente entender um pouco. Quando os eféus vieram dizer a Saul: Davi encontra-se escondido entre nós. Pela honra de vosso nome, salvai-me, meu Deus. Por vosso poder, fazei-me justiça. Ó meu Deus, escutais a minha oração, atendeis as minhas palavras. Pois homens soberbos insurgiram-se contra mim. Homem violento odeia a minha vida. Não tem Deus em sua presença, mas eis que Deus vem em meu auxílio. O Senhor sustentará a minha vida. Fazei cair, fazei recair o mal em meus adversários. E segundo vossa fidelidade, destruiu. De bom agrado irei oferecer-vos um sacrifício. Cantarei a glória de vosso nome, Senhor, porque é bom. Pois me livrou de todas as tribulações e pude ver meus inimigos derrotados. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Eu estava pensando aqui, meu irmão, né? Como a vida de Davi, por ter dito sim ao Senhor, ele foi perseguido. Não é isso? Davi foi muito perseguido, meu irmão. Muito perseguido mesmo, que eu acho que nenhum de nós, eu acho que nunca vamos ter uma perseguição dessa, feito Davi. Davi, ele disse sim ao Senhor para ser rei, né? E Davi sabia o cargo que ele ia assumir como rei. Não ia ser fácil para Davi assumir o cargo de rei. Porque Davi também não esperava o que ia acontecer, porque Saul, quando ele começou a colocar Davi dentro da casa dele, Davi foi crescendo, né? Foi crescendo, matou Golias, aí já foi uma visão, e daí por diante. Então, cada vez mais, Saul jogava Davi em abismo para que Davi morresse. Para que ele não tocasse, né, com a mão em Davi, porque com certeza ele já sabia que Davi já era uma pessoa ungida de Deus. E quem é doido, meu irmão, tocar numa pessoa que é ungido de Deus? Imagine, se Deus escolheu você, meu irmão, para você ser um pregador da palavra dele, acredite no que eu estou falando. Se Deus escolheu eu para ser um pregador da palavra dele, meu irmão e minha irmã, não tenha medo. Coloque o Senhor sempre na frente, como fez Davi. Porque vai vir perseguição, talvez você seja julgado por alguma coisa que você não fez, mas confie no Senhor. Porque o mal vai cair por terra. Porque quem toca numa pessoa ungida de Deus, Deus está vendo, meu irmão. Foi isso que aconteceu com Davi. E daí por diante a inveja foi aumentando, morreu o sacerdócio, né? Quantos sacerdócios Saúl não matou? Todo aquele que escondia Davi, se o rei soubesse, ele ia mandava matar, porque escondeu Davi. Davi entrou na casa, na casa comeu o pão da proporção no templo do Senhor, que só que podia comer era o sacerdócio. Davi entrou e deu aos seus homens. Né? Isso, por isso que os sacerdócios morreram. Então, meu irmão, a inveja é grande. Mas veio o capítulo 6. Mas eis que Deus vem em meu auxílio. O Senhor sustentará a minha vida. O Senhor vai sustentar a sua vida, meu irmão, e a minha.
Quando eu e você estiver com o coração limpo, o coração sadio, sem maldade, sem inveja, Deus estará comigo e com você. Mas apesar que o momento, meu irmão, que entrar inveja dentro de mim e de vocês, e a gente começar a falar de Deus, começar a praticar o mal, começar a fazer aquilo que não agrada a Deus, me desculpe, meu irmão, mas eu e você vai ficar somente falando de Deus por vento, e não vai convencer ninguém. Porque Deus não vai agir em você só se você mudar, só se a gente mudar, se arrepender, se dobrar aos pés do Senhor e voltar para Deus mais uma vez, porque Ele sempre vai nos perdoar. Para a gente dar continuação, né, naquilo que Ele quer, até o dia que Ele quiser, como Ele fez com Davi. Agora, para a gente entender essas palavras, meus irmãos, bem entendidas desse salmo, que eu estava aqui meio encucado, pensando nessas palavras, eu fui para o livro de Samuel, 1 Samuel, capítulo 23, né? E o capítulo 24, né? E eu pedia muito a vocês, com calma, com paciência, depois você meditasse, né? O capítulo 23 todos, e o capítulo 24 todos. Para a gente entender essa história tão bonita de Davi, o que ele passou, né? Essa situação difícil, né? Porque Davi, Deus entregou duas vezes Saul na mão de Davi, e Davi nem tocou nele, né? Tirou um pedaço do manto da roupa dele, para provar para Saul que Davi não queria nada de maldade com ele. Davi era inocente aos olhos de Deus. Davi era inocente aos olhos de Deus, e por isso que Davi estava ciente que ele não estava pecando contra nem o rei e nem contra o Senhor. Por isso que Davi cresceu tanto, porque agradou a Deus, né? A bondade de Davi, o coração limpo de Davi, nessa passagem aqui, né? Davi pecou, mas foi lá atrás, né? Foi lá na frente como Davi pecou, mas Davi se arrependeu também do seu pecado, né? E vem dizendo aqui no capítulo 24, versículo 13, né? Diz assim: que o Senhor julgue entre mim e ti. O Senhor me vingará de ti, mas eu não levantarei a minha mão contra ti. O mal vem dos malvados, como diz o provérbio, porque isso não te tocará a minha mão. Pois é isso mesmo, meu irmão. Nós não podemos derramar sangue. Nós não podemos sujar nossas mãos com coisas, com lamas, né? Porque quem entra na lama se mela. É impossível você entrar numa lama para não se melar, não é isso? Mas que nós podemos ter a mão limpa, sempre, sempre correndo para os braços de Deus, para que Ele possa cada vez mais nos santificar, nossa alma, levar a palavra para aqueles que necessitam, porque se a gente anda com Deus, com certeza, alguns vai ser tocado pela palavra de Deus, não é todos. A palavra diz que nem todos têm a possuir a fé. A palavra de Deus diz que nem todos possuem a fé, e infelizmente é assim, meus irmãos. Mas aquele que quer, mas aquele que se arrepende dos seus pecados, aquele que não se deixa se levar pela inveja, pelo ciúme, pela ganância, esse sim, esse se converte, esse volta para Deus, e Deus habita dentro dele, e ele se torna um homem santo, como a Igreja Católica ensina. Mas só também, meus irmãos, esse mal ele não está no mundo não, meus irmãos. Esse mal ele está dentro da igreja do Senhor. Saul era um homem da igreja do Senhor. Olha aí o que aconteceu. Quantas pessoas são invejosas dentro da igreja, meu irmão. Quantas pessoas que falam de Deus, mas não quer mudar o coração, não quer levantar a cabeça, não quer baixar, não quer levantar a cabeça, bate nos pés e diz que é assim mesmo, não quer ser obediente, quer bater de frente com o padre, com o bispo, até com o papa. Então, meu irmão, nada disso vem de Deus. Nada disso vem de Deus. Nós temos que questionar, temos, né? Mas orando a Deus, para que Deus quebre todo o mal daquele homem que está à frente, para que o mal não corrompa o coração dele, e ele seja uma pessoa fiel a Deus até o dia que Deus quiser, como nós também. Então, deixo essa palavra para vocês meditar, né? Do livro de Samuel, e que Deus abençoe cada um de nós pregadores em ação, e aquele que vai escutar a palavra de Deus seja tocado pela palavra do Senhor, e que todos possam mudar cada vez mais para o Senhor, né? Fazendo sempre o bem e não olhando a quem. E a maldade a gente repreende e bota no pé da cruz do Senhor para que seja queimado. Fique todo na paz do Senhor e tenha um bom dia.